Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Alesp Conecta, neste período de pandemia, em uma versão diferente. Por videoconferência, entrevistas muito especiais, sempre com assuntos relevantes e importantes para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre hipnose e hipnoterapia. Comigo, Daniel Stein, especialista no assunto, e a gente vai falar sobre essas técnicas e também sobre esse momento em que estamos passando, o quanto essas técnicas podem ajudar as pessoas a superar medos, traumas, estresse, enfim. Daniel, muito obrigado por sua participação e seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês novamente. Perfeito. Antes de a gente entrar nos detalhes, nas informações e analisar um pouco desse momento, Daniel Stein, eu gostaria que você explicasse para a gente essas técnicas, hipnose, hipnoterapia. Explica para a gente o que são e quais são as diferenças fundamentais entre essas técnicas. Então, na verdade, a hipnose, ela não tem nada de terapêutico na hipnose. A hipnose simplesmente é uma ferramenta para se acessar o subconsciente da pessoa. Ou seja, aquela parte mais profunda da nossa mente que guarda, vamos dizer, aquelas memórias de longo prazo, os nossos hábitos, emoções, entendeu? Então, na verdade, a hipnose em si, colocar uma pessoa no estado de transe, não vai fazer nada. Ela é só uma ferramenta para a gente acessar essa parte mais profunda. E quando a gente vai trabalhar com a hipnoterapia, a gente está aliando uma abordagem terapêutica, uma abordagem de transformação junto com a hipnose. Então, na verdade, vai ser uma aliança que vai estar sendo feita entre a técnica de hipnose, que vai ajudar a gente a acessar esse subconsciente, com um processo de mudança, que é a terapia. Então, essa é a principal diferença entre hipnose e hipnoterapia. Perfeito. Daniel, eu vejo que atrás de você são vários quadros, títulos, premiações, enfim, você atua há bastante tempo nesse segmento e também é reconhecidamente muito competente. As pessoas o procuram para resolver problemas que elas não tinham conseguido com outros especialistas. Conta pra gente como foi que você entrou nessa área. Tudo bem, na verdade eu entrei na hipnose meio que por acaso, ou seja, eu uma vez me deparei com um curso de hipnose. Eu sempre via hipnose na TV, que acho que nem a maioria das pessoas, e falava, não é possível, não pode ser que existe isso daqui, deve ser ensaiado, deve ser truque, não deve ser de verdade. E eu fui lá, mas vamos aprender, vamos lá. E eu fui num curso e eu vi que realmente era de verdade, eu me impressionei com o que foi feito. Era justamente um curso de hipnose clínica e eu fiquei impressionado. Eu falei, puxa, mas isso daqui é incrível. Eu consegui ver uma pessoa que era tabagista de anos largar o cigarro em uma sessão que foi demonstrado lá em 1 hora. Falei, puxa, se dá para fazer coisas incríveis que nem essa, eu quero aprender isso daqui. E daí eu comecei a me especializar cada vez mais, fazendo as melhores formações. E larguei tudo que eu tinha. Tinha 2 empregos estáveis que eu trabalhava, larguei esses 2 empregos e me dediquei exclusivamente para isso. Porque você pega pessoas que têm, vamos dizer, pânico, ansiedade, depressão, ou vícios, até controle de dor, várias pessoas que têm problemas que às vezes acompanham durante uma vida toda, e você consegue de uma forma tão rápida e eficaz, porque a hipnose ela vai potencializar o resultado e a velocidade de uma terapia convencional. O pessoal em geral por aí fica anos naquela terapia. E a gente consegue pegar uma pessoa e na hipnose, em 2, 3 sessões, conseguir resolver o problema dela, e depois ela volta com aquele sorriso no rosto, aquela alegria de poder ter tido a vida transformada. Então isso daqui é algo sensacional, algo fantástico e muito satisfatório. Então hoje em dia eu me dedico exclusivamente para a hipnose e estou muito feliz com isso. Exatamente. E eu queria agora entender um pouco desse tipo de tratamento. Quem são as pessoas que ligam para você, marcam um horário e vão até o seu consultório para tentar resolver um problema? Que tipo de pessoas são essas? São mais mulheres, mais homens, mais jovens, mais pessoas idosas? E quais são os problemas mais comuns? Todos eles são ligados à parte emocional? Conta pra gente um pouco desse processo. Sim. Então, a maioria das pessoas que vêm é um público feminino,
em geral entre 25 e 45 anos, essa é mais ou menos na média. Mas não quer dizer que não venham pessoas, homens também, né? Não quer dizer que homens não venham, porque talvez é 60% mulheres, 40% homens, também vem muito homem. Só que ainda as pessoas têm muito aquela mentalidade de procurar um tratamento mental é para quem tem alguma doença, ou quem, entendeu? As pessoas ainda têm aquele preconceito de que buscar desenvolvimento humano e buscar saúde mental é algo às vezes para louco, para pessoa que está fora do eixo. E não é bem assim. Na verdade, hoje em dia, já faz muitos anos, que a busca da saúde mental está se tornando cada vez mais claro para as pessoas que é algo que todo mundo precisa. Nós mesmos, como hipnoterapeutas, trocamos terapia. Por quê? Porque todo ser humano tem coisas que precisam ser resolvidas. Algumas pessoas, essas coisas que precisam ser resolvidas são mais graves, acabam bloqueando mais a vida. Ou tem pessoas que, por exemplo, vivem a vida normal, mas nunca tiveram uma boa noite de sono. Mas tá bom, a vida segue, mas elas dormem 4, 5 horas mal dormidas. Ou pessoas que convivem já há anos com aquela ansiedade, com aquele desconforto, ou até bloqueios emocionais que não permitem a pessoa, às vezes, até crescer profissionalmente. E essas pessoas seguem a vida. Até que chega uma hora que a pessoa fala, sabe o quê? Não dá para continuar dessa forma. Então, na hora que dá esse start na pessoa e ela fala, sabe o quê? Eu preciso mudar, ela sente, às vezes, uma dor muito grande, daí sim ela vem buscar ajuda. Tem pesquisas que mostram que do momento que a pessoa começa a sentir essa dor ou esse incômodo, até ela buscar uma ajuda profissional, em geral leva 6 meses. Essa é uma média. Certo? Porque a pessoa fala, não, vai resolver sozinho, vai passar isso daqui. As pessoas, em geral, querem que a coisa se resolva sozinho. E não é bem assim, porque não é sempre que vai resolver sozinho. E além disso, tem muitas pessoas que já tentaram vários tipos de tratamento. Ou seja, a pessoa já faz lá psicólogo durante 6 anos. Já fez tratamento com psiquiatra, já toma lá 10 tipos de remédio. Já tentou fazer de tudo. E tá vendo que a coisa não flui, ela fala, puxa, tenho que tentar alguma outra alternativa. E ela vem procurar a hipnose, porque a hipnose tem aquele glamour, né, de ser aquela coisa durma, e a pessoa apagou, e o hipnotista deu a sugestão. Óbvio que a gente não tem tratamento, não é nessa forma mágica de hipnose que você fala, a depressão sumiu e acabou. A gente vai trabalhar de uma forma muito mais profunda, ou seja, nos pilares do problema. Naquilo que, por exemplo, a pessoa está carregando desde pequenininho, vamos dizer, uma pessoa tinha um pai bêbado, e esse pai bêbado batia na pessoa, isso aqui gerou muita insegurança, e ficou marcado no inconsciente dela, essas inseguranças, esses medos, esses bloqueios, e a pessoa, tipo, durante a vida dela, ela nunca conseguiu se expor para os amigos, ou criar laços de amizade, porque ela tinha medo do que as pessoas iam julgar ela, ou pessoas que, por exemplo, têm problemas de ansiedade, porque pode ser que ela é muito cobrada pelos professores na escola, ou os amigos ridicularizaram, e essas coisas ficam marcadas. Imagina só, a pessoa às vezes perde a oportunidade de emprego, de poder crescer. Às vezes ela vai fazer um negócio, ela desiste no meio porque ela tem aqueles medos. Ou até as relações familiares acabam se deteriorando entre marido e mulher. Várias coisas acabam se estragando, às vezes, pelo quê? Por simples eventos que a pessoa acaba carregando durante a vida mal resolvidos, e eles vão fazendo o quê? Destruindo e crescendo cada vez mais na vida da pessoa. E na hora que a pessoa chega e fala, puxa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que me libertar disso, e ela tá, entendeu, querendo fazer aquilo. Porque a hipnose vai trabalhar com a vontade da pessoa, daí sim a gente consegue vir acessar essas informações, reeducar a mente dela inconsciente a um novo padrão, e a pessoa consegue ver mudanças muito rápidas. Daniel, você mencionou há pouco sobre um tabagista que fumava há anos e ele conseguiu largar o cigarro depois de uma sessão. Conta pra gente os tipos de patologias ou mesmo problemas e bloqueios que as pessoas costumam ter e que acabam resolvendo com a hipnoterapia e a hipnose. Conta pra gente. Maravilha. Então, o que mais me procuram, na verdade, o que eu mais trato hoje em dia é casos de ansiedade e depressão. Acho que, na verdade, é o mal do século isso, né? É o mal do século. As pessoas hoje em dia, o que sofrem de ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é quando a pessoa, na verdade, tem ansiedade normal, vamos dizer, você vai fazer uma entrevista de emprego, vai fazer uma prova, é normal sentir uma agitação comum. Quando a gente define ansiedade, quer dizer como começa a se tornar algo crônico, algo patológico, quando a pessoa ela já acorda de manhã cedo com um aperto no peito, um nó na garganta, pensamento acelerado, ela não consegue ter paz de espírito, a noite dela é mal dormida, não consegue até dormir,
e uma agitação constante, medos, né? Ou até pânico começa a vir, ansiedade. Isso é o que eu mais trato em geral, certo? Porque acho que calhou isso, acho que a maioria das pessoas que me procuram é por isso. E depressão também, quando a pessoa sente uma angústia muito grande, uma tristeza, uma falta de vontade. Então, na verdade, a hipnose, porque o meu nicho principal são esses dois problemas e os derivados dele. Óbvio que também tem fibromialgia, que é uma dor crônica que a pessoa tem pelo corpo sem nenhuma razão fisiológica, e muitos daqui tem a ver com depressão. Já tratei vários casos de intolerância a glúten ou até lactose. Isso aqui é interessante, né? Porque a gente parece, puxa, o que tem a ver hipnose com intolerância a glúten e a lactose? E tem muitas vezes aqui a questão emocional que está mal resolvida e conseguindo ter resultados muito legais em vários casos de intolerância. Óbvio, não é falar que a hipnose vai curar o câncer, não é isso. Óbvio que você tem coisas fisiológicas, algum problema genético, algum problema fisiológico, não é isso que a hipnose vai resolver. Mas muitas vezes doenças autoimunes até. Coisas que não tem, como se diz, remédio pela medicina para resolver. Por que o corpo está inflamando a si mesmo? Porque ele está atacando a si mesmo. Por que está criando essa doença autoimune, essa intolerância? Porque alguma coisa às vezes está mal resolvida lá dentro. E na hora que a gente vai conseguir resolver isso, muitas vezes esse problema já desaparece. Casos de problemas sexuais, impotência, frigidez, e ejaculação precoce, bem comum, vícios, né? Trabalho com pessoas que têm problema com álcool, com cocaína, problemas com cigarro. Então, na verdade, vai abranger um leque muito grande de coisas. Problema de sono, e agorafobia, pessoas que têm medo de sair para fora, né? Timidez. Então, na verdade, o leque é muito grande, porque se a gente vai ver as raízes emocionais que estão por detrás do sintoma, os sintomas podem ser N coisas, vários problemas, que às vezes a pessoa está carregando bloqueios, né? Crenças limitantes, várias coisas que, se você for ver, todo ser humano ele pode se melhorar, ele pode, como se diz, evoluir na vida através da hipnoterapia. Daniel Stein, os distúrbios alimentares também são tratados por você, porque hoje em dia nós sabemos que muitas pessoas se utilizam da comida como uma muleta, como você disse há pouco, como se fosse uma droga. Existe uma recorrência no número de casos que aparecem na sua clínica? Tudo bem, problemas alimentares também são muito comuns, compulsão, bastante compulsão, onde a pessoa às vezes ela se vê comendo, mas que ela não quer comer, mas ela se vê comendo. Por quê? Em geral, que nem você mesmo comentou, é a pessoa meio que tentar preencher um vazio existencial que tem dentro dela, ou tentar aliviar uma dor interna que ela tem através da comida. Lembra, se o nosso cérebro, ele quer dar, ele por um lado, ele está com medo de algumas coisas, ou carrega uma angústia por problemas que a pessoa passou durante a vida, e ele causa tudo aquilo, ele também quer o quê? Que a pessoa esteja bem, então ele fica num conflito. Puxa, mas eu tenho que estar preparado para um perigo, para alguma desgraça que talvez vai acontecer, por um padrão que se instalou na mente. Mas, por outro lado, a pessoa também tem que estar bem, então ele começa a fazer o quê? Por um lado, criar o sintoma, mas, às vezes, por outro lado, querer o quê? Aliviar a pessoa, dando para ela uma sensação boa. Ele vai buscar, puxa, quando você se sentia bem quando você era nenenzinho, quando você se acalmava na comida, e muitas vezes no doce também, né? O leite materno é até um pouco doce. Fica aquela memória, né, bem profunda na pessoa, que o doce é algo que acalma, que acolhe. Fora a parte química do doce. O açúcar também ele acaba sendo uma droga, se vicia em açúcar. A dopamina que é liberada, a sensação de prazer que é liberada no açúcar é grande. Então as pessoas muitas vezes se viciam em chocolate, se viciam em doces, e a hipnose vai conseguir justamente fazer o quê? Chegar nessas raízes emocionais, que a pessoa está preenchida com ela mesma, ela está satisfeita, ela está bem, não precisa descontar na comida, entendeu? Então, com certeza, transtornos alimentares, até casos que a pessoa tem bulimia, não quer comer, anorexia, também já tratei, que é justamente o oposto, onde a pessoa ela se vê muito gorda, ou seja, a imagem corporal dela não condiz com a realidade. Então, tanto no extremo como no outro, a hipnose pode sim, com certeza, ajudar, e também se trata bastante. Legal, eu estou conversando com Daniel Stein, ele é hipnólogo e hipnoterapeuta. Ele tem falado do seu trabalho, dessas técnicas e também dos casos mais comuns e mais difíceis em que ele já teve conhecimento, acesso e que já tratou dessas pessoas. Daniel, eu gostaria que você compartilhasse com a gente algumas histórias de algum caso que tenha chamado a sua atenção
por conta da complexidade, da dificuldade, e mesmo assim você conseguiu tratar essa pessoa, esse cliente, esse paciente, e acabou dando certo e a pessoa hoje está recuperada. Conta pra gente um caso. Tudo bem. Então, na verdade, é engraçado, quando a gente trabalha com hipnoterapia, muitas vezes o sintoma que parece às vezes tão monstruoso é muito simples de resolver. Por exemplo, eu peguei uma mulher que ela tinha edemas gigantes de glotes. O que é isso? Ela tinha um tipo de intolerância, de alergia, que a garganta dela ela inchava, o lábio inchava, a garganta inchava, a ponto dela ela tinha que ser levada para o hospital para tomar medicamento na veia para poder desinchar, era perigo de vida. Ela quase morreu algumas vezes. Era só encostar no lábio dela, o lábio já inchava. Se ela comia qualquer coisa com corante ou glúten, também isso daqui inchava. Então ela tinha uma dieta super restrita, ela nunca podia comer com a família, nunca podia sair com os amigos, nunca podia fazer nada, porque ela tinha esse cuidado especial com vários tipos de alimentos. E também qualquer toque ou descontrole emocional, às vezes no meio da noite ela tinha que ser levada no hospital para tomar medicamento na veia. Isso aqui era uma situação muito grave, certo? Ou seja, até risco de vida. E foi muito simples, a gente em uma sessão conseguiu acessar aí uma emoção de rejeição que ela tinha da parte da mãe, da infância, e resolvemos isso. E hoje em dia ela até me deu um depoimento em vídeo, acho que tem no meu site até, e ela conta que hoje em dia não tem mais nada, ela come tudo normal, vai com as pessoas normal, foi bem simples. E às vezes o que você acha que é tão simples, como às vezes tirar uma fobiazinha pequena, tem um mar de coisas lá dentro mal resolvidas, certo? Então é engraçado que o sintoma às vezes parece muito complexo e se resolve muito simples. Às vezes coisas simples são um pouquinho mais trabalhosas. Já trabalhei com o caso de fibromialgia, também é muito interessante, porque a pessoa ela sente dores que limitam ela, então ela não consegue ir para o trabalho, ela vai tomando vários medicamentos que acabam também, o efeito colateral, atacando outro, tipo o estômago, então a pessoa começa a ter vários problemas dos efeitos colaterais dos remédios. E a pessoa meio que não vê esperança, porque todo mundo fala, a fibromialgia não tem cura e você fica assim para sempre. E é muito chato, é muito triste, é muito limitante a pessoa não poder aproveitar com a família. E também já peguei vários casos de fibromialgia, ele tem a ver com culpa. Ou seja, no caso que um dos casos que eu peguei, a pessoa ela tinha feito um aborto, certo? Não dizendo agora se é certo ou se é errado, mas a pessoa tinha feito um aborto e na mente dela ficou uma culpa muito grande, porque ela na idade que ela estava grávida, ela não tinha condição de cuidar do neném, e daí ela teve que abortar o neném, e com isso ela ficou com uma culpa inconsciente muito grande. Então o que o cérebro falou? Ah, já que você matou o neném, agora eu vou culpar você, fazer você ter bastante dor pelo que você fez com o neném. Olha, isso aqui é inconsciente, só que na hora que a gente está em hipnose, a gente consegue falar direto com essa mente mais profunda. E foi isso que a mente dela falou. Falou, estou fazendo isso aqui de propósito para castigar ela pelo que ela fez. E daí a gente fez todo um processo de perdão com o nenê, trouxe ele, abraçou, fez ele compreender que era a situação, não foi por mal, etc. Pronto, fibromialgia, acabou. Então são casos muito legais, porque depois até encontra as pessoas andando na rua, e as pessoas vêm agradecer, vêm tão felizes, falam, olha só, estou agora podendo andar na rua feliz com a minha família, pelo que você fez comigo. Né? Pessoas que tinham timidez, não conseguiam reunião no trabalho, conversar com o chefe, toda vez que o chefe falava, a pessoa meio que travava, ou gagueira, isso é muito ruim. Pessoas que têm gagueira, não conseguem falar, eu peguei gagueiras assim severas, pessoa que ia falar ia... horrível, a pessoa não conseguia viver, falou, minha vida é uma vergonha. A pessoa hoje em dia fala normal, isso é muito legal. Vários casos de gagueira, até pessoas que eram... Peguei uma pessoa que até era cantor, é engraçado isso, porque quando a pessoa canta, quando ela vai falar uma poesia, ela em geral não gagueja, porque é uma outra área do cérebro, é o lado direito, que é o lado criativo do cérebro. E quando a pessoa ela vai falar, é o lado esquerdo. Então a pessoa conseguia cantar 100%, parte musical dela, criativa era excelente, só que na hora que a pessoa ia falar com os clientes, e dá uma impressão horrível. Imagina um artista que na hora de você fechar um contrato para o cara ser cantor num casamento, né? O cara vai gaguejar. Então é uma coisa horrível, o cara fala, me prejudica profissionalmente. E hoje em dia a pessoa consegue falar normal. Então vários casos muito incríveis, muito interessantes, que a gente trabalha com isso todo dia, você vê aquilo e fala, puxa, que incrível, e que legal que eu pude fazer parte da mudança da vida da pessoa e libertar ela. Agora, Daniel, queria que você explicasse para a gente, claro, de uma maneira que o nosso público consiga compreender, o que acontece no cérebro para você conseguir fazer essa mudança num período tão curto, porque parece que tem um interruptor ali. Simplesmente você aperta um botão e resolve o problema.
Conta pra gente o que acontece no subconsciente. Então vamos lá. A gente usa bastante o modelo como baseado bastante em Freud, até na psicanálise, da psicodinâmica, que o quê? Que se a pessoa tem uma emoção mal resolvida lá dentro, algum sentimento ruim, alguma coisa que deixou um impacto emocional nela forte, essa emoção negativa vai causar problemas. O ponto é o quê? Que a nossa mente consciente muitas vezes não consegue identificar isso. Por exemplo, a pessoa ela passou um abuso sexual. É muito comum isso daqui no Brasil, aí tem milhões de pessoas que passam por isso na infância. E aquilo lá gerou um trauma grande na pessoa. Só que a vida seguiu. Ela nem lembra mais daquilo, passou, não foi nada demais. Ou foi esquecida na escola, uma coisa mais simples, certo? Tipo uma sensação de abandono. Ou o pai era alcoólatra e batia na mãe. E a criança viu aquelas cenas da mãe apanhar e ela carregou o peso da mãe, do sofrimento da mãe e raiva do pai. Esses sentimentos, até, como se diz, fisiologicamente, eles ficam o quê? Armazenados naquela memória de longo prazo, certo? Eles ficam marcados naquela memória de longo prazo e, como se diz, o nosso cérebro ele aprendeu um padrão. Então ele falou, opa, calma, você foi abandonado, você está agora sem ninguém. Então ele vai começar a generalizar isso para outros aspectos da vida. Ah, quando você for procurar emprego, ninguém vai querer você. Você não é capaz. Ele vai querer, o cérebro como sistema de defesa, vai querer começar o quê? Proteger a pessoa baseado onde? Naquelas experiências que ela teve. Então ele passou uma situação marcante, às vezes a pessoa nem se lembra, e começam a sair sintomas que às vezes não tem nada a ver com aquilo. Então a pessoa começa a ver às vezes que ela está engordando. E por quê? O cérebro está fazendo isso aqui por quê? Já que você foi abusada, por que você foi abusada? Porque você era muito bonita. Então quem é bonito é abusado. Então agora você vai ser feia, vai ser horrível e ninguém vai agora te abusar. Olha que louco. São essas conclusões emocionais que o cérebro tira. Eu já peguei casos assim. E daí na hora que a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar a pessoa em hipnose, ela fala, eu quero emagrecer. Legal. Mas eu entendo que existe alguma coisa por detrás que está impedindo ela poder estar num peso legal. Então, através da hipnose, a gente vai conseguir fazer o quê? Trazer a emoção negativa que está por detrás. Ou seja, a pessoa de repente vai começar a sentir um negócio que é o que está por detrás do problema. A gente muitas vezes consegue voltar para aquele evento inicial, aquele evento que está causando sintoma. Então a pessoa de repente fala, puxa, eu estou aqui me vendo, estou num parque. E puxa, está vindo um homem, ele está querendo me levar para um canto, sei lá o quê. E a gente vai resolver aquilo lá. Eu vou mandar vamos dizer, a pessoa vai vir com os recursos, o adulto vai vir para aquela criancinha e vai pegar ela, vai levar para um lugar seguro, vai acalmar, vai proteger. Lembra, a ideia não é tortura, não é fazer a pessoa viver traumas de novo, nada disso. A pessoa só chega no evento, a gente logo já tira ela da cena, já acalma a criança, já conversa com ela, vai fazer o quê? Um processo de reeducação. É mais um processo de pedagogia. A gente vai reeducar a mente a perceber de uma outra forma. A gente vai educar ela enxergar de um outro ângulo, o que a gente chama de ressignificação. Você vai ressignificar aquele evento, entendeu? E daí a gente vai fazer todo um processo da pessoa com a criança, da pessoa com, como se diz, com o pai ou com a mãe que eram violentos, fazer ela entender que o pai, quando fazia aquilo, não era o pai mesmo, era o álcool, era a droga. E ele, no fundo, teve momentos bons, e ela vai perdoar, e vai se libertar daquilo, e vai fazer todo um processo de empoderamento da pessoa e separação daquelas coisas ruins. E agora pensa comigo, se o cérebro ele tinha que proteger a pessoa, vamos dizer, deixando ela gorda por causa do cara que abusou, ou fazendo ela não se relacionar com as pessoas, ou não sair de casa, ou até uma depressão, porque o pai era violento. Ou fazer, que nem ontem atendi uma pessoa que ela chega às 6 da tarde, ela começa a comer, tem uma agitação horrível e fica assim à noite sem dormir. Por quê? 6 horas era o horário que o pai chegava bêbado em casa. Então há 40 anos a pessoa, todo dia às 6 da tarde, vê uma agitação horrível, uma ansiedade, ela come, porque era o horário que ela esperava o pai chegar e muitas vezes o pai estava bêbado. Isso aqui gerava uma insegurança, ele vai vir bêbado ou não vai vir? E a gente reeduca a pessoa que ela não precisa mais carregar esses erros do pai. Acabou, o pai já foi, ele fez errado, ele não era o que ele queria, ele pede desculpa, resolveu aquilo, ressignificou, ensinou a criança. Se a gente tirou aquela emoção da memória, não é que a gente vai apagar a memória, mas a gente tirou a emoção associada àquilo lá, a pessoa fala, puxa, o cérebro, né, o inconsciente da pessoa já, então não tem porque a pessoa às 6 da tarde ficar agitada e os sintomas vão embora. Entendeu? Então, ou seja, é uma abordagem muito mais inteligente. Eu não vou me focar no sintoma.
Eu não vou querer fazer ela parar de comer ou estar mais calma, sendo que tem aquela coisa lá dentro. É como um castelinho de cartas. A gente vai justamente naquelas partes chaves, dá um peteleco, muda a percepção, pum, todo o negócio desaba, entendeu? E daí não faz mais sentido para o cérebro trazer o sintoma. Essa é toda a ideia. É deixar bem claro que a própria pessoa vai fazer aquilo de forma inconsciente. Por quê? Porque o cérebro entendeu que não faz sentido ter que proteger ela, já que aquela emoção negativa não existe mais. Perfeito. E nesse momento em que estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, uma doença que ainda não possui vacina, muitas pessoas sendo contaminadas, também muitas pessoas morrendo em decorrência dessa doença. Muitas pessoas estão estressadas, preocupadas, com medo, ficam presas em casa. A hipnoterapia é indicada para esses casos em que toda a sociedade está mobilizada, não é um assunto particular daquela pessoa, mas digamos que é um problema generalizado. A hipnoterapia é indicada também? Então vamos lá. Nesses momentos de pandemia, é muito legal porque, na verdade, isso daqui vai deixar as pessoas mais em contato consigo. Então, às vezes as pessoas vão começar a perceber coisas que estão não bacanas com ela no casamento, na estrutura familiar, ou até ela com ela mesma, e elas vão buscar ajuda. Estou tendo uma procura assim, enorme de pessoas que estão agora na pandemia, justamente por causa da pandemia, já querendo buscar ajuda, porque elas estão vendo, puxa, finalmente eu estou em contato comigo. Hoje em dia as pessoas vivem num mundo, a nossa estrutura, né, atual é o quê? Você está toda hora conectado em redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. As pessoas estão cada vez mais, como se diz, conectadas em várias coisas. Toda vez tem que ter eventos, tem que ter festa, tem que ter viagens, tem que... A pessoa está num ritmo às vezes tão frenético que ela não tem tempo para começar o quê? Enxergar para dentro de si mesma. Conseguir dar uma analisada em si e falar, puxa, o que eu estou sentindo? Qual o sentido na minha vida? Para que eu existo? O que eu vou fazer com tudo isso? Então o que acontece? Na hora que a gente vai trabalhar com a hipnose, a gente vai conseguir ajudar essas pessoas que o quê? Nesse momento de pandemia vão conseguir o quê? Buscar uma ajuda para melhorar depois. Então esse é o grande ponto. A pandemia está sendo um momento, como se diz, de descoberta das pessoas. Com certeza esse momento vai passar. Mas uma dica legal que eu quero deixar para as pessoas, nesse finalzinho já da entrevista, é o quê? Que as pessoas elas podem, mesmo na pandemia, um exercício simples, conseguir ter um bem-estar bem grande. Fazendo o quê? Uma meditação, atenção plena. O que essa meditação, atenção plena vai ajudar as pessoas? É um exercício que na verdade não é de hippies, não é de pessoas naturalistas, nada disso. É uma coisa que todo mundo pode fazer, que dura de 2 a 3 minutinhos por dia. O que você tem que fazer? Simplesmente fechar os olhos, ficar numa posição confortável, fazer uma respiração calma e se focar na sua respiração. É um exercício bem simples. Toda a ideia é o quê? Você respirar de forma calma e focar a sua atenção na respiração. Porque o que acontece? Quando você está na pandemia e você começa a sentir uma agitação sobre o que vai acontecer e problemas, a tua mente está fugindo para o futuro, com problemas que ainda não existem. Ou está buscando problemas do passado, ou seja, está fugindo do aqui e do agora. E essa técnica de atenção plena, de mindfulness, vai fazer o quê? Vai ajudar você a se focar no agora. Então, na hora que a pessoa ela vai começar a exercitar o cérebro a focar no agora, então vai fechar os olhos. E durante 2, 3 minutos por dia, isso aqui é cientificamente provado, que 2, 3 minutos por dia já é suficiente para você ter uma mudança muito legal na sua vida, fazendo isso daqui durante 8 semanas. Isso aí, como é simples, você vai fazer o quê? Exercitar o teu cérebro a focar no aqui e no agora. E quando isso daqui acontece, a pessoa tem um alívio muito grande. Conversei com Daniel Stein, hipnólogo, hipnoterapeuta, uma entrevista muito boa com informações relevantes destas técnicas. Daniel, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e boa sorte. Imagina, muito obrigado e é um prazer estar com vocês. Legal. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta.